Graça e a paz, amados irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor. Eu sou Antônio da Costa, escritor e pastor da Primeira Igreja Congregacional em Guarabira, na Paraíba, e quero convidá-lo a partir de agora para ouvir mais um sermão da semana, aprendendo com Charles Spurgeon. Este é o sermão de número 3, que tem por título Alegria ao invés da tristeza. Ele foi pregado no Tabernáculo Metropolitano no dia do Senhor, dia 10 de fevereiro de 1884, baseado em João 16, verso 22, que diz: Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Alegria é a condição normal de um crente. É o seu estado apropriado, o seu estado saudável, é de felicidade e alegria. Como muitas vezes lembro a vocês, estar contente se tornou um dever cristão para os fiéis. Regozijai-vos sempre, 1 Tessalonicenses 5,16. É um preceito que nos foi dado e foi dado repetidamente, e acredito que, falando de maneira geral, a condição comum do povo de Deus é de alegria. Não é uma falsidade se dissermos: Bem-aventurados tu, ó Israel, Deuteronômio 33, verso 29, que aqui tem por título Feliz és tu, ó Israel, na tradição da King James Version. Os verdadeiros cristãos são as pessoas mais felizes sob o céu. Por mais que tenham muitas tristezas, existe porém um texto que diz: como contristados, mas sempre alegres. 2 Coríntios 6, verso 10. O velho mestre Brooks tem uma boa nota sobre essa passagem. Nele aparece: quase tristes, mas sempre alegres. Não está como, porque se refere apenas à tristeza, assim a alegria é real. Muitas vezes é como se estivéssemos tristes. Sim, como se fossem mais miseráveis que todos os homens. Contudo, no mais profundo das nossas almas, eles têm a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Atrevo-me a afirmar que os cristãos, pelo menos sempre que têm matéria para alegria, eles nunca carecem de material com o qual possam entoar melodias ao Senhor. Se quiserem, eles podem se alegrar, pois têm muitos motivos para tal. Assim podemos acrescentar: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Como eles têm muito para se alegrar, também têm muitos motivos para se alegrar, pois quando se alegram e se regozijam, glorificam a Deus, provam a realidade de sua fé e tornam sua religião atraente para outros. Suas forças, belezas e encantos são a alegria do Senhor. Sempre há razões pelas quais um cristão deve ser feliz, e como ele tem motivos para se sentir alegria, ou para sentir alegria, sempre tem uma medida de felicidade. Ele pode parecer dominado por problemas, mas o seu barco ainda flutua. Pode parecer estar sem alegria, como a viúva nos dias de Elias tinha pouca farinha e azeite, porém sempre haverá um bolo para comer. E um pouco de azeite ainda permanecerá na botija. Sua alegria nunca lhe faltará totalmente. Ele sempre terá uma medida suficiente de esperança para capacitá-lo a manter sua lâmpada acesa na noite mais escura. Além de tudo isso, o cristão sempre tem uma parte da alegria que será sua no devido tempo. O que ainda não tem em suas próprias mãos está nas mãos traspassadas de Jesus, protegida firmemente e estando segura contra todos os que se aproximam. Ele pode e deve sempre cantar: glória ao Senhor por toda a graça, até mesmo por aquelas que ainda não provei. Algumas pessoas têm pouco na posse no presente tempo, mas têm um interesse irreversível em uma grande propriedade. É assim conosco. Temos uma herança de alegria que ainda não assumimos, entretanto, é nossa por uma aliança de sal eterna, e ninguém pode quebrar a herança sagrada. Então, vamos retomar a linguagem do hino que cantamos no início do culto. A colina de Sião produz 1000 doces sagrados antes de chegarmos aos campos celestiais ou caminharmos
pelas ruas douradas. Assim, vocês podem ver, queridos amigos, que os crentes têm motivos para alegria, um propósito para alegria, uma medida de alegria já possuída e uma parte ainda maior de alegria que será realizada. O povo de Deus é um povo ditoso, feliz e contente, um povo abençoado. Que minha alma seja sempre contada entre eles. Agora, voltando ao texto, que pretende promover a nossa alegria, faça duas observações, ou melhor, eu faço duas observações. A primeira, que o Senhor Jesus entra nas nossas dores e Ele não as negligencia. No entanto, diz, sim, existe tristeza. Depois o Senhor Jesus cria a nossa alegria. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. João 16, 22. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo entra em nossas dores. Queridos amigos, em primeiro lugar, vocês que estão tristes, ouçam esta parte anterior do discurso. O Senhor Jesus entra em nossas dores. Um ponto em que ele entra neles é este. Ele vê nossa velocidade no sofrimento. Talvez vocês não tenham notado essa questão no texto, mas está nele. Observem no verso 20 que Jesus disse aos seus discípulos: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Em seguida, ele comparou os sofrimentos com os de uma mulher em trabalho de parto, mas ele não disse que poderíamos ter pensado, porque declarou abertamente: vós chorareis e vos lamentareis, como se dissesse: vocês terão tristeza e pesares. Ele viu os seus rostos começarem a palidecer, mesmo antes que a tristeza realmente viesse sobre eles. Porque ele não se afastou deles, tampouco de nós, pois ele está em nós. Porém, na expectativa de que ele iria, aos olhos dos discípulos se obscureceram, entristeceram antes de passar pela tristeza real. E choraram como se pudéssemos ver as lágrimas caírem em seus rostos. Então Jesus lhes disse, enquanto olhar para os discípulos: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Amados, você e eu também somos muito rápidos nessas questões da tristeza. Desejo que antecipemos nossas alegrias com metade da prontidão com que antecipamos nossas tristezas. Ficaremos muito mais felizes se o fizéssemos, mas há muitos filhos de Deus que choram muito antes de serem feridos e sofrem muito antes de seus problemas realmente chegarem a eles. Muitas das vezes, corremos para encontrar nossos problemas. Assim, até parece que ansiamos ter a boca cheia de amargura e estamos ansiosos para beber as águas de Mara. É uma grande lástima que assim seja conosco. Esses discípulos ainda não haviam perdido seu mestre e porque estavam com o espírito infantil, como se dissessem: bendito mestre, se estiver conosco por 5 minutos, nesse íntere seremos felizes. E se partir em meia hora, pelo menos ainda estará aqui. Só nos abateremos no momento da despedida. Por fim, dizem, é natural que comecem a sofrer. Com certeza é natural. Demasiadamente natural. E é quase universal entre nós devido à naturalidade. Mas não é melhor só por ser natural. Qualquer remédio deve ser tomado na hora certa, mas não é tomado o dia todo, mas nas horas recomendadas pelo médico. Alguns cristãos, em vez de tomar os comprimidos, engolindo-os, eles mastigam. Se pegassem suas tristezas quando viessem e as aceitassem como enviadas diretamente de Deus, não haveria metade da amargura nas suas bocas hoje. Quando eles começam a pensar a respeito de alguma aprovação futura, como se pensassem e dissessem: oh, está chegando, eu sei que está chegando, posso ver que está chegando. A sombra da tristeza muitas vezes é pior do que a própria tristeza. Como Jung fala daquele que sente milhares de mortes ao temer uma, então não duvido que muitas das vezes sentimos 1000 tristezas ao antecipar uma. Eu estou consciente disso, as tristezas virão em breve. No entanto, irmãos e irmãs, não vão ao seu encontro.
sigam em frente em direção ao noivo. Ora, observem a seguir que o nosso Senhor tem um olho muito rápido para observar nossas tristezas, se relacionarem com Ele. Porque diz, na verdade, tendes tristeza. Essa tristeza era porque Ele se afastava deles. Estavam tristes porque Ele estava prestes a morrer. Assim, irmãos e irmãs, sempre que seus corações se sentirem pesados por vocês terem perdido a companhia do Senhor, é uma tristeza apropriada. Sempre que ouvirem o seu nome sendo blasfemado, sempre que encontrarem falsa doutrina sendo pregada em vez da verdade, sempre que virem homens minando o bendito Evangelho, quando notarem apóstatas virando-se para um lado e para o outro e abandonando os caminhos de Cristo, vocês devem lamentar. Se fizerem dessa forma, creio que o Senhor olhará para tal tristeza como um símbolo da afeição leal de vocês a Ele. E jamais os condenará, não, longe de condená-los, pelo contrário, Ele os justifica e diz: vocês agora, portanto, têm tristeza. Ele olha a razão e fala: esta não é uma dor sem causa. O Senhor Jesus não culpou os discípulos por ficarem tristes quando Ele partiu. Não, Ele esperava que eles ficassem tristes e viu o motivo da dor dele. Por isso lhes falou com ternura acerca do acontecimento. Se houver um motivo para a tristeza de um filho de Deus, Cristo o encontrará. Eu sei que muitas vezes os mundanos são incapazes de compreender a nossa tristeza. Eles dizem: porque este homem se preocupa tanto, ele tem tudo o que o coração pode desejar. Contudo, o Salvador conhece os segredos da alma e aponta a fonte da nossa dor, dizendo: agora, portanto, há tristeza. Se esse, portanto, é por causa de algo que toca a si mesmo e ao seu reino, bem como a sua obra no mundo, ele justifica a tristeza e nos ajudará a suportá-la. E no tempo devido irá removê-la. Por isso bendizemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora saiba o quão rápido somos para lamentar antes de precisarmos, ainda prova as nossas tristezas quando há uma necessidade para tal, especialmente se concerne com a si próprio, ou seja, com Cristo Jesus. Lembre-se ainda que nosso bendito Mestre é veloz em perceber o limite da nossa tristeza. Peguem seus lápis, se quiserem, e sublinhem a quarta palavra do nosso texto. Assim também vós agora. Na verdade, tendes tristeza. Eu desejo beijar esta palavra, agora. O que ela significa? Depende, às vezes, significa apenas os próximos minutos. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas agora não pode significar muito se agora está triste. Isso não significa que estará para sempre. Ouçam, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Também, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Vocês já leram isso no Salmo? Cantem em tons graves, profundos, rosem se quiser. Muitas são as aflições dos justos. Surge outro cantor e envia a nota de soprano mais alto do que minha voz pode ir, mas o Senhor o livra de todas. Aquela nota gloriosa que parece ensurdecer o outro. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. O que é esse pequeno agora? É uma gota que treme na ponta dos dedos. É uma polegada de tempo, um espaço de momento. Porque se agora está triste, talvez amanhã não esteja. Portanto, amanhã de manhã toda aquela tristeza terá acabado. E logo virá a vida de alegria sem fim na bem-aventurança sem limites no céu. Nosso Senhor Jesus Cristo se lembra desse fato quando você se esquece dele e diz: eu estou tão triste, tão abatido. O Salvador coloca sua querida mão traspassada sobre você e diz: sim, você está triste, isso é tudo. É apenas agora, e logo acabará. Então você vai tirar a sua harpa dos salgueiros e cantar e se alegrar com o mais feliz e o mais alegre dos santos de Deus. Outra vez, eu lhes digo que o Senhor Jesus Cristo entra na nossa tristeza, de modo que vigia todo o resultado. Ele diz a cada crente: sim, querida criança, você tem tristeza, você tem uma grande tristeza, mas você sabe o que ela deve produzir. Uma mulher, quando está em trabalho de parto, tem grande tristeza, porém, em pouco tempo, depois, a sua tristeza se transforma em alegria quando seu filho nasce ao mundo. João 16, 21. Portanto, toda tristeza de um filho de Deus é a dor do parto de uma alegria.
Não sei se vocês notaram, mas eu sim que muitas das nossas alegrias, se fossem terrenas, em seguida se tornam muito caras. Vocês não podem se deliciar com a criatura sem haver tristeza. Também não podem amar a sua esposa ou seu filho com o amor mais lícito e louvável. Todavia, um dia desses será o amor mais caro. Quando os entes queridos forem levados ou adoecem e sofrerem. Quanto mais os amamos, mais eles nos custam. Entretanto, as nossas tristezas são peixes que vêm até nós com dinheiro na boca. Sempre que chegam, sempre que nos trazem alegria. Sempre nos trazem alegria. Se vocês cavarem em volta das raízes de uma profunda tristeza, encontrarão tubérculos de alegria com reservas de bem-aventurança celestial depositadas neles. Aqueles que sofrem por Cristo, em breve terão Cristo para fazê-los esquecer da sua tristeza. Aqueles que sofrem pelo seu reino ou por sua justiça, em breve descobrirão, para o deleite das suas almas, que suas tristezas se transformaram em alegria. Não é uma promessa maravilhosa? Então, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. João 16, verso 20. Se alguém aqui estivesse muito endividado e outro lhe dissesse todas as suas dívidas serão transformadas em ativos, é claro que o homem mais rico aqui seria o homem que tem as maiores dívidas. O mesmo acontece com as nossas tristezas. Quanto mais delas tivermos, mais alegrias teremos, porque elas serão transformadas em alegrias. Se como crentes temos muita tristeza, teremos muita alegria advinda dela. Como o apóstolo fala, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Romanos 5,3. Se nos gloriamos nas tristezas, também triunfamos nas aflições e provações desta vida mortal, visto que elas propiciarão o nosso bem duradouro. Mais uma vez, sobre este primeiro ponto, nosso Senhor Jesus Cristo vê que nossas tristezas chegarão ao fim, porque Ele diz: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. O Senhor sabe que seu povo não está irremediavelmente trancado na prisão, mas deve permanecer eternamente na sombra. Logo eles sairão das suas tristezas e as trevas se transformarão num brilho do dia. Nosso Senhor pode ver antecipadamente isso e deseja que vejamos também. Então Ele nos mostrará, ó filhos e filhas da tristeza. Assim eu oro ao Consolador para aplicar esta palavra com poder na alma de cada um de vocês. Em segundo lugar, o Senhor Jesus cria nossa alegria. Agora temos que tocar mais alto. Permitam-me ter a mais sincera atenção de vocês enquanto me detenho um pouco na última parte do nosso tema. O Senhor Jesus cria nossa alegria. Ele diz na segunda metade do texto: mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Primeiramente, observem que quando o Senhor Jesus Cristo vem para alegrar o seu povo, ele sempre toca no centro da sua dor. A tristeza dos discípulos era que Jesus logo iria embora, como se ele lhes dissesse: até breve, daqui a pouco vou vê-los de novo. Portanto, amados, quando o Senhor Jesus vier até vocês nas suas horas de tristeza, Ele tocará no âmago delas, sejam elas quais forem. Há uma adaptação maravilhosa da palavra de Deus às peculiaridades de todo o seu povo. Existem alguns textos muito estranhos na Bíblia. Sabem o motivo de eles estarem nela? É porque há tantas pessoas estranhas por perto. Esses textos são feitos especialmente para elas. Vocês podem ver várias chaves de formato estranho no anel de um chaveiro. É porque existem tantas fechaduras de fabricação estranha. Na palavra de Deus existe uma chave para cada fechadura. Existe uma chave para a estranha fechadura que está dentro do seu coração, meu irmão ou minha irmã. E o Senhor sabe como atender precisamente no seu caso e tocar a sua peculiaridade sem sentido. Singular, especial, peculiar de tristeza. Ele pode pegá-la e afastá-la completamente de você. Observe a seguir que o bom médico
deixa o gesso mais largo do que o ferimento. Ele não diz o que poderíamos ter pensado, mas diria: vocês se entristecerão por não me poder ver, mas ver-me-á novamente. Esse gesso caberia apenas na ferida, contudo ele diz: eu irei vê-lo outra vez. Isso é muito melhor. Isso cobre a tristeza, como também cobre todas as feridas e todo o povo de Deus até hoje. Pois, conquanto não vejamos novamente por agora, ele ainda nos está vendo de novo, tanto quanto viu aqueles discípulos quando estava no meio deles, e disse: paz seja convosco. Eu amo essa característica do meu mestre, que quando ele encontra um pobre crente que ele pede um centavo, diz-lhe: aqui, pegue 7. Igualmente, no momento em que batemos à sua porta e lhe dizemos: um amigo que está de viagem veio até mim e não tenho nada para apresentar diante dele, empresta-me 3 pães? Jesus diz: pegue quantos precisar. Sua liberalidade supera em muitos nossas necessidades e os nossos desejos. E ele é poderoso, é capaz e deseja para fazer tudo mais, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Para que nosso Senhor Jesus Cristo crie nossa alegria, tocando o próprio centro da nossa dor e então a cobrindo com aquilo que é maior do que a própria dor. Além disso, sempre que o Senhor Jesus Cristo vem a um dos seus entristecidos para lhes dar alegria, ele a dá mais efetivamente. O que ele disse aos seus discípulos: mais outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém vos tirará. O que ele disse é maior do que qualquer outro poderia dizer. Quando eu começar a falar com o povo abatido de Deus, posso dizer-lhes: eu os verei novamente, conversarei com vocês novamente e ficarei feliz se puder alegrar os seus corações. De fato, eu não terei sucesso em aplaudi-los, porque somos queridos, péssimos consoladores. Falhamos quando tentamos consolar. Entretanto, quando o bom médico vem a qualquer um de seus pacientes, ele sabe como tornar o remédio eficaz. Eu me alegrarei. Veja como o Senhor Jesus Cristo lida com os corações humanos. Esta manhã, tivemos um grande assunto em que mostramos como o Senhor, na sua onipotência, por sua autoridade e poder, expulsa demônios com a palavra. E aqui temos outro exemplo da sua onipotência. Ele não diz: tentarei alegrar o seu coração. No entanto, ele diz: seu coração se alegrará, assim como se ele tivesse nossos corações em suas mãos e pudesse fazer com eles o que quisesse, o que realmente é o caso. Seu Espírito Divino pode agora aplicar eficazmente os confortos da palavra, tanto que não deve ser dito: convém você se alegrar, mas você se alegrará. O Senhor pode erguer a luz do seu rosto sobre nós, até que estejamos alegres nele. Quero que você também observe que, embora a aplicação da alegria do Senhor no coração ao coração seja muito eficaz, é muito profunda e plena. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. Se o mundano está feliz, você ouve-o rindo com os dentes para fora. Se ele tem uma aparência alegre, mas o tempo todo o seu coração tem um peso e os seus tonéis de vinho estão tão cheios a ponto de estourar, e o som do comprador está sempre nos seus ouvidos, porém há medo em sua consciência e sua alma está inquieta. Todavia, quando o Senhor Jesus Cristo vem para tratar com seu povo, ele trata com seus corações, com o âmago de seu ser, com o próprio centro de sua alma. Seu coração se alegrará. Amados, vocês não sabem o que é essa experiência? Acredito que sabem. Às vezes não se consegue explicar a alegria, pois é muito profunda, tão excessiva que palavras e ruídos de qualquer tipo parecem totalmente fora de lugar. Vocês precisam ficar sozinhos e, no silêncio das suas almas, sentar-se quietos como Davi diante do Senhor e ali beber goles completos do seu amor. Mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. Os verdadeiros cristãos nunca precisam cobiçar a pobre alegria dos mundanos. Não podemos cair na insanidade de viver com fins e objetos tão miseráveis como aqueles que estão no curto espaço da nossa existência aqui embaixo. Tornou-se escravidão para nós, e eu testemunho por mim e por vocês também, que não abandonamos os prazeres do mundo porque pensamos que estamos negando a nós mesmos. Não é a abnegação para nós, pois eles não nos agradariam. Já passei por toda uma linha de chiqueiros e vi os porcos se alimentando avidamente.
mas nunca pensei que estava negando-me por não me alimentar deles. Nunca desejei que uma lei fosse aprovada para que os animais imundos não recebessem seu lixo. Não. Assim, dê a eles tanto quanto possam comer. Dizemos exatamente o mesmo dos prazeres do homem carnal. Não invejamos daquilo que é um prazer tão grande, não é abnegação para nós ficarmos sem ele, saímos desse estilo de vida e não queremos voltar a tê-lo. Quando o homem diz que está perfeitamente feliz e satisfeito, pensamos, assim, sem dúvida você está, e vimos muitos novilhos gordos no campo parecerem perfeitamente contentes. Mas os cristãos têm prazeres diferentes e alegrias maiores. Não podemos ser bois, não podemos ser porcos. Fomos tirados desse tipo de vida meramente animal. Fomos elevados a outro e mais superior estilo de vida, e não é nada menos que o milagre da mão divina que nos tirou de lá. De modo que acabamos com isso para sempre, odiamos isso e não podemos voltar independentemente da circunstância. As coisas velhas já passaram. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Eu vi outro dia um peixe cego que estava acostumado a viver em uma caverna escura. Não tinha olhos e não precisava deles, pois vivia em um local em que a luz nunca vinha. Nesse mundo, existem pessoas que são como aquele peixe. Porquanto estão perfeitamente satisfeitas em serem cegas, e mais ainda há cegos que afirmam que a luz não existe, porque dizem que nunca viram. Simplesmente eles não têm olhos para ver. A mente carnal não pode entender as coisas de Deus. Não há nela faculdade pela qual possa entendê-las. A mente carnal não tem um espírito de Deus. As coisas espirituais devem ser discernidas espiritualmente, e até que o Espírito Santo venha e crie em nós a faculdade dos olhos espirituais, e com ela sejamos corpos, almas e espírito, seremos iguais ao peixe sem olhos. Somos apenas meros homens e não homens de Deus. Não passamos para o novo mundo das percepções espirituais. Porém, pela graça divina, muitos de nós se tornaram participantes da natureza divina, e assim podemos compartilhar a alegria de que fala nosso texto. Enfim, devo chegar ao final do meu discurso lembrando-lhes que a glória da alegria do cristão está no fato de ser permanente. E a nossa alegria ninguém vô-la tirará. Alguém pode dizer, eu me pergunto que é esta alegria? Deixe-me dizer-lhe então e encerrarei. A tristeza sobre a qual Cristo falou aos seus discípulos era devido à ausência dele, e portanto a alegria de que ele falou agora está relacionada com vê-lo novamente. Quero que vocês, queridos amigos, notem especialmente, como já lhes disse, que ele os vê enquanto vocês não podem vê-lo. Assim as palavras de Pedro podem ser aplicadas, ao qual, não havendo visto, ou mais, no qual, não vindo agora, mas crendo, vos alegrareis com gozo indescritível e glorioso. 1 Pedro 1,8. Qual é a nossa alegria? Primeiramente é que Cristo não está morto, ele está vivo, ele ressuscitou dos mortos. A seguir, ele reina tão bem como vive, e reina por nós. Ele está governando todas as coisas em nosso favor, e ao nos ver com seus olhos reais, também implora por nós diante do trono eterno de Deus. Ele está voltando. Não sabemos quando, mas sabemos que virá rapidamente e que já está a caminho. Ele descerá da mesma maneira que eles o viram subir ao céu. Tudo isso é a alegria do cristão que ninguém tira dele. Ninguém jamais tirará de mim a alegria que Cristo me deu. Ele ressuscitou dentre os mortos, sei que ele o fez, não existe fato histórico tão completamente atestado quanto este, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Nisso eu me regozijo, sim, me regozijarei, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. A vossa fé, 1 Coríntios 15, 14. Contudo, como ele certamente ressuscitou dos mortos, logo todo o problema passou. Não acredito que aqueles discípulos tenham tido qualquer alegria enquanto Cristo estava num túmulo. Eles não podiam alegrar-se em hipótese alguma. A sua grande tristeza engoliu toda a alegria que tinham. Não acredito que se você e eu fôssemos o que deveríamos ser, teríamos qualquer tristeza agora que Cristo saiu da sepultura, já que a alegria proporcionada pela ressurreição dele deve engolir toda a tristeza deles e também a nossa, porque é uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Tem uma alegria que ninguém pode tirar, é que Jesus Cristo reina, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Já disse muitas vezes, como por muitos anos, esta doutrina salvou a minha razão. Eu estou vivo e aqui para pregar por causa dessa gloriosa verdade de Deus. Depois da terrível tragédia do Surrey Gardner,
minha mente parecia falhar e minha razão vacilou. Eu tinha que fugir e estar sozinho. Assim caminhei pelo jardim de um amigo. Alguém me observou porque não sabia o que poderia acontecer comigo e eu estava tão desguarnecido que parecia incapaz de orar ou ler a Escritura. Mas enquanto eu estava andando no jardim, veio a mim esta passagem. Por isso também Deus exaltou soberanamente. Ele deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses 2,9. Diz para mim mesmo: sou um pobre soldado ferido na batalha e caído na vala. Mas lá cavalga o rei, e tudo está bem com ele, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tinha aproximadamente 10.000 pessoas ouvindo Spurgeon pregar em 1856, mas alguém gritou fogo. Houve um tumulto e 7 pessoas morreram pisoteadas, além dos inúmeros feridos. Certamente é este episódio que Spurgeon cita aqui. É a nota de rodapé. Continuando. Isso me deu forças para me levantar do vale e clamar: aleluia, seja bendito o seu nome. E naquele momento todas as minhas faculdades voltaram para mim. Entrei em casa e disse: estou perfeitamente bem, posso pregar no próximo domingo. E eu preguei no sábado seguinte, a partir de um texto que me fora muito abençoado em meu próprio coração e mente. Que importa o que aconteça, que importa o que acontece comigo? Quer eu viva, quer eu morra, ninguém pode tirar de mim esta alegria que Jesus Cristo vive, reina, triunfa e que certamente virá para julgar os vivos e os mortos, segundo o seu Evangelho. Prego para vocês, amados, uma alegria que ninguém lhes pode tirar. Se a partir de agora começarem a viver não mais de acordo com seus próprios sentimentos, porque pelos meus próprios sentimentos às vezes estarão em cima, muito bem, e outras para baixo, e isso é muito mal e sempre estarão inquietos. Agora vivam nesta verdade de Deus. Primeiro, que Jesus morreu. Então, se vocês nele creem, vocês morrem, pois nele. A seguir, que ele foi sepultado e que seus pecados foram sepultados com ele. Então, que ele ressuscitou e que vocês ressuscitaram nele. E que agora ele vive e reina para todo sempre. A causa de vocês está segura em suas mãos. E seus espíritos podem se alegrar que a causa do direito, a causa da verdade, a causa de Deus está segura além de todo perigo. Porque aquele que se afastou de nós por um tempo, embora não tenhamos visto, ainda nos vê. E os nossos corações se alegrarão nele. Bendito seja seu santo nome. Eu me sentiria muito feliz, muito alegre, se todos vocês compartilhassem dessa alegria. Mas aqueles que não acreditam em Jesus não podem. Queridos jovens, desejo muito que se reconciliem rapidamente com Deus pela morte de seu filho. É uma alegria tão grande conhecer o Senhor tão cedo que não consigo entender por que tantos desejam adiar. Há um jovem que quer casar e me escreveu perguntando se, num determinado dia, eu poderia realizar o seu casamento. Eu lhe respondi que não poderia naquela data e lhe propus que esperasse uma semana até que voltasse. Em vez disso, esse jovem me propôs que fosse uma semana antes, como ele disse, para me acomodar melhor à data. Percebo que não há desejo de adiar um casamento. E não me surpreende que seja assim, mas fico maravilhado que na alegria muito maior de ser casado com Cristo, o maior e mais verdadeiro deleite de se tornar um com Ele para sempre, muitos querem deixar para uma semana depois, ou um mês, ou até mesmo um ano inteiro. Oh, vocês conhecem aquele dia feliz que Jesus tirou os nossos pecados. Se houvesse um tempo determinado e vocês soubessem, penso que estariam quase impacientes para tê-lo ainda mais cedo. Não adiem esse casamento celestial. Oro por vocês que ainda estão em um estado de inimizade com Deus. Não deixem de se reconciliar com Ele, porque quem luta contra Deus é um tolo. É melhor que terminassem rapidamente a batalha. Portanto, permaneçam em silêncio e terminem todas as suas discussões com Ele, sem uma palavra, a menos que seja uma como esta: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Marcos 9, 24. Deus lhes conceda isso e que vocês sejam levados a crer em Jesus agora. Pelo amor do seu nome. Amém. Portanto, amado ouvinte, pare, pense em sua vida espiritual e siga Jesus. Deus abençoe e até o próximo vídeo, aprendendo com Charles Haddon Spurgeon.